Salve galera, mais uma vez a gente tá aqui com a SPFC na moral. Eu vou buscar ser curto e entre aspas grosso, tá? Vou explicar tudo para vocês, deixar, digamos assim, entre aspas, bem mastigado para vocês. Vou começar falando sobre alguns reforços do São Paulo, as negociações. Gaston Ávila tem negociações avançadas com o São Paulo, pode acontecer de fechar na próxima semana, tudo tá acontecendo para isso. O Alan deu uma, vamos dizer assim, uma parada na negociação devido a essa crise política que vive no momento o São Paulo, política e financeira, tá? Financeira porque os caras arrancaram dinheiro do São Paulo Futebol Clube e hoje o São Paulo fala que não tem condições de pagar qualquer dívida justamente por isso. E também surgiu um assunto do São Paulo interessado no Garro. Esse assunto surgiu por, digamos assim, agora há pouco, então na hora que eu estava já concluindo o vídeo, né, fazendo a capa, eu já acrescentei ele aí para poder explicar para vocês. Perguntei para algumas pessoas de imediato quando eu recebi essa notícia e todos eles não afirmaram, ó, todos eles não me deram retorno ainda. Então assim que eu tiver o retorno, e caso seja algo, digamos assim, mais forte e não tem como não falar, eu volto aqui e informo vocês, tá bom? Então sobre o Garra é isso. E fechado, o São Paulo fechou com o digníssimo, monstruoso zagueiraço Matheus Doria. Então é isso. Sobre os reforços, sobre as contratações e a situação de São Paulo hoje, sobre o mercado da bola, é isso aí. Vamos falar agora do impeachment do Júlio Casares. Sexta-feira, dia 16/1, às 18 horas, no Salão Nobre do Morumbi, terá a votação para o impeachment ou não do Júlio Casares. Júlio Casares que burlou mais uma vez o estatuto que para ele só serve para se defender dos ataques que deveria sofrer, e quando não tem necessidade ele burla, ou seja, ele que se dane o estatuto, ele não utiliza. Belmonte, Chapecó, Douglas Schwartzman, Nelsinho foram caras que foram colocados em cargos, né? Em cargos que não deveriam estar por serem conselheiros do São Paulo, mas isso daí o estatuto servia, já estava tudo escrito lá, mas não adiantou nada, ninguém falou nada e não teve nem aí quando a gente batalhou para tirá-los de lá. Então beleza, aí o estatuto não serviu. Quando é SAF, quando é investidor, quando é votação do sócio torcedor para presidente ou conselheiro, o estatuto existe. Aí ele existe, aí o estatuto não permite que isso aconteça, é aquela velha patifaria. Mas aí agora existiu. Então vamos lá, vamos explicar para vocês o estatuto. O estatuto permite que 175, vamos falar 175, mas se eu não me engano é 170 ou 171 votações, defina se ele sofrerá ou não o impeachment, beleza? Aí o malandro foi lá e falou assim, pegou o advogado leu o estatuto e falou bem assim, olha, a votação terá que ser, digamos assim, 195 votos. Ou seja, em torno de mais ou menos 75 a 80% dos conselheiros. Lembrando que todos os conselheiros do São Paulo, a maioria deles estão viajando, ou seja, estão de férias com as suas famílias e não poderão votar. Coisa que não é certo, pois todos eles, em todos os casos, são votos híbridos, ou seja, online, e não precisa estar lá presencialmente como está sendo exigido. Bom, vamos lá. Então com isso, vou falar para vocês que eu acredito bastante, até porque o grupo dele, o Participação, saiu fora e deixou de apoiá-lo, ou seja, abandonou ele. É mais um grupo que abandona o Júlio Casares. Então, beleza, vamos seguir aí para o raciocínio. Passando essa votação, ele sofrendo ou não impeachment, vai para onde? A votação
vai para uma assembleia. Nessa assembleia, quem definirá tudo serão os sócios do clube. Sócios. Aquela turminha que paga mensalidade, né? E muitas das vezes até concorrem como conselheiros para os cargos de conselheiros, mas não tem muito sucesso não, até porque, deixa quieto, senão eu vou falar demais. Mas enfim, é isso aí, tá bom? Ah, mas e aí se ele não sofrer impeachment? Se os caras não votarem o suficiente para tirá-lo. Vou explicar para vocês o que o meu amigo Ramone Ártico postou. Segundo apurações, o São Paulo não tem dinheiro para pagar os funcionários do clube em fevereiro de 2026. E mais, se o Júlio Casares continuar na presidência, não terá as contas aprovadas, dificultando a contratação de empréstimos para pagar as contas. Com isso, internamente, a renúncia é dada como certo. Ou seja, se nenhuma das contas forem aprovadas nesse período, o São Paulo não terá como pagar as contas. E aí a pressão fica muito maior, né? Muito maior. Meu medo é que o Júlio Casares, nesse desespero, faça alguma loucura. Ou ele faça o racional, mesmo forçadamente, peça renúncia. Então, acredito eu, dentro de todas essas, digamos assim, situações, de fevereiro, ele não passará. Então é isso, galera. Eu agradeço demais todos vocês. Peço desculpas pelos vídeos, pelas informações, mas eu tenho que ser bem específico para informá-los. Então, a tendência é que a partir de fevereiro teremos aí, infelizmente, vamos pôr aí mais 20 não. Vamos pôr aí mais 40 dias, né? Vamos pôr mais 40 dias para, digamos assim, ficarmos em paz dessa catástrofe, dessa vergonha, dessa lástima de presidente que se chama Júlio Casares e hoje causa um caos tremendo no São Paulo Futebol Clube. Agradeço vocês demais, tamo junto e até o próximo vídeo.